Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que você vai assistir a mais um vídeo no canal Histórias e Fatos que a Vida Conta. O vídeo de agora que eu vou narrar a vocês é uma história sobrenatural que as pessoas que viveram e vivenciaram tudo isso juram, juravam e juram que é verdade, que realmente isso ocorreu. Esse fato se passou lá em Formoso, né? Que é distrito de São José do Barreiro, ali na estrada do Ribeirão do Cachoeirão. Meu avô, ele morava lá, tomava conta da fazenda, que na época parece que era de um fazendeiro, Dr. William, aonde passa o Cachoeirão até hoje, que é um lugar turístico, aí no Vale do Paraíba. Do outro lado de cima da estrada, a estradinha, um lugar muito bonito, existia um sítio que era de um outro doutor, né, que já não existe, mas também todos eles são falecidos, né, por isso até que eu posso dizer o nome, que é o primeiro nome só que eu sei, né, doutor Carlos Alberto. Beleza. E no sítio desse senhor Carlos Alberto, o pessoal falava que era mal assombrado, inclusive minha mãe, ela morou e eu tive o prazer de ir com ela em vida aonde foi a casa dela antigamente, que ela disse que ali foi muito feliz. E nesse cachoeirão também ela sofreu um acidente com um carro de boi que passou com as rodas sobre sua cabeça, aquelas rodas de madeira, quando ela era muito criança, e sobreviveu por um milagre. E aí ela contava que na casa que ela morava, às noites de lua cheia principalmente, as galinha da Angola e as galinhas normais que o meu avô tinha. Eu fui com ela lá, ela foi no local, mostrou para mim que antigamente o pessoal procurava fazer a casa próximo às fontes d'água, né, as minas. Em cima do morro tinha lá digamos assim, uma planície no meio do morro, ali um lote ali, e ali meu avô morava ali, tinha uma casa de pau a pique, muito bem feita, e eles moravam ali. Tinha mina d'água, então tinha galinha, tinha muitas coisas. E nas noites de lua cheia, minha mãe contava que algo andava em redor da casa, naquela época era só lamparina, e tropé de bota, pá, 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 andando, e também tocava todas as galinhas pro mato. Eu fui com ela nesse local, a gente subiu, pediu autorização, ela mostrou onde era, conheci lá onde ela viveu um pouco de sua vida. Só que mais abaixo, no mesmo sítio que era desse senhor Carlos Alberto, havia uma casa de bloco já muito bem feita, muito já moderna pela época, que ainda tinha aquelas janelinhas que fazia antigamente, aqueles blocos furados, né, que não tinha vidro, aqueles blocos, eu não sei como chama isso, é difícil de ver hoje. E dali, esse doutor, ele não vinha muito no sítio porque ele dizia que o sítio realmente era mal assombrado. Existia a história da casa da minha mãe, do meu avô, em cima, e as histórias de que ninguém conseguia dormir nessa casinha. Quando a gente passava lá para visitar meu avô, que a gente andava por lá, poucas vezes que a gente ia, minha mãe mostrava essa casinha que ela existe até hoje. E nisso, nesse vai e vem, havia um cidadão ali que eu esqueci o nome, né, um dos personagens, mas eu esqueci o nome. Era um cidadão afrodescendente, vamos falar corretamente, muito bom, boa pessoa. E ele era solteirão, não tinha família, trabalhava com os fazendeiros e era muito amigo do meu avô, né, lá na fazenda. E ele falou para esse doutor: Doutor, quando o doutor vinha do Rio de Janeiro, não existia telefone naquela época, já combinava com ele, tal dia eu venho e vou dormir no sítio e você dorme comigo lá.
Ele viajava sozinho, não sei se ele não tinha esposa, se a esposa era um trem meio enrolado, não gostava de ir pra roça, de sair, então ele vinha, eles dormiam ali, né? Ficavam juntos na casa, porque ele tinha medo, mas não era de ladrão, era de fantasmas, aparições. E ele falava para esse rapaz: aqui tem, aqui é mal assombrado, e beleza. Ele via jogar sabugo, jogar pedra no buraquinho, correr em volta. E esse senhor lá que falou assim: pra, se eu pagar, eu durmo aqui, tomo conta desse sítio, porque isso não existe, não tem nada aqui não. Ele falou: beleza. Pagou ele, combinou com ele, então você fica direto aí. E só que a coisa não apareceu para ele quando tinha mais gente, porque ele ia ter mais coragem, né? Um belo dia, ele estava dormindo nessa casa, alguma coisa que ele não conseguiu ver o que era nos seus olhos não conseguiram ver, ele só sentiu que algo montou em cima dele e começou a enforcar ele. Ele rezou, pediu pelo amor de Deus em pensamento. Quando aquilo deixou ele, ele abandonou a casa e se mandou, acho que para a casa do meu avô mesmo, e abandonou o serviço e não quis ficar mais, desculpa aí, gente, nesse local aí tomando conta do sítio. Retirou as palavras dele que ele não tinha medo de nada. Meu tio também chegou a levar um tapa, do nada, só sentiu um tapa no pé da orelha cortando capim. E era um sítio com muitas histórias, né? Não sei como é hoje, existe lá, esse tempo passei lá perto. Não sei se ainda há fantasmas por lá, ou se realmente eram só histórias. Só sei que o clima era pesado, segundo as pessoas que viveram por esse local. Agora fica aí uma pergunta: por que será que há lugares que o clima pesa com o sobrenatural, né? Será que tem ali algum tesouro enterrado? Ou alguém morreu ali sofrendo? Ou foi um local palco de muito sofrimento? Para ficar assim macabro, digamos assim, com coisas tenebrosas, né? E mais uma história aí no canal Histórias e Fatos que a Vida Conta. Tava meio sumido aí com as histórias sobrenaturais, mas falta de tempo, contando um pouquinho para vocês aí do nosso Vale do Paraíba. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo, um pouco longo. Peço que dê o joinha, siga o canal e Deus nos abençoe.